Olá, eu sou o escultor e pintor João Monteiro, formado na Belas Artes de Paris e antes tendo estudado na maior parte das escolas de arte aqui de São Paulo e, sobretudo, tendo sido aluno durante toda a minha adolescência do escultor Caetano Fracaroli, ele mesmo um escultor italiano naturalizado brasileiro, autor de diversos monumentos aqui em São Paulo, Santos, São Vicente, Mato Grosso, e que ensinou primeiramente na Politécnica e depois na FAO durante a maior parte da sua vida. De volta aqui ao Brasil, eu passei a me preocupar com a questão da transmissão, do ensino, e particularmente com a questão da contribuição que a arte poderia dar no combate à carência que a gente tem de educação e ao analfabetismo. Afinal, a arte está na origem da escrita e ela está na origem da matemática também. A matemática derivou da geometria, que partiu do desenho de figuras, e as letras que nós conhecemos hoje, elas vieram do hebreu antigo, que por sua vez trouxe do Egito signos que partiram dos hieróglifos e que acabaram se transformando nas letras que existem hoje. O ideograma, que é a forma de escritura oriental, ele permanece ainda mais próximo do desenho. Quando a gente olha um diagrama japonês ou chinês, às vezes até pode deduzir o que ele está querendo dizer. Assim, o papel que a arte poderia ter nesse combate ao analfabetismo e à dificuldade escolar, justamente em relação a populações que são descendentes, majoritariamente, de povos que são anteriores à escritura. Por isso, o ensino de arte ele poderia ser objeto de mais cuidado e de maior valorização no próprio circuito escolar. O que em parte até já aconteceu. Houve uma reforma chamada Reforma Fernando Azevedo, que é o nome de um grande educador, um dos fundadores da USP, que colocava um acento importante no ensino do desenho, que se chamou na época desenho pedagógico, e que, sobretudo para as normalistas e normalistas, procurava desenvolver a técnica do desenho como uma forma de comunicação com os estudantes com dificuldades de compreensão de leitura. Não há como a gente não pensar também que lá atrás, no começo do cristianismo, a arte visual era acusada de idolatria e que foi esse mesmo argumento em que era uma maneira de comunicar com as pessoas que não sabiam ler nem escrever, e que finalmente a salvou de ser censurada, como ocorreu, por exemplo, nos países islâmicos. O ensino da arte chegou a ser considerado como facultativo nas escolas, deixou de ser obrigatório, e ele voltou a ser obrigatório, mas hoje a obrigação são de 90 minutos de aula por semana, de aulas de arte. Essas aulas de arte, elas compreendem música, teatro. A minha ideia é começar pelo começo. Nós podemos dizer que o desenho é o ABC, é a base de tudo. Todas as outras artes visuais, elas derivam do desenho. O cinema, ele parte de storyboards desenhados. Os grandes cineastas, os maiores de todos, foram excelentes desenhistas. O Frederico Fellini era um aquarelista de mão cheia. A mesma coisa com o Hitchcock, que tinha os seus storyboards extremamente detalhados. E da mesma forma que também o arquiteto, ele desenha primeiro no caderninho dele aquilo que depois vai se tornar uma escultura tridimensional, uma obra de arquitetura. Assim, o que eu estou propondo são oficinas
e que partem essencialmente do desenho e que depois vão ser complementadas por um pouco também de estudo da cor, em que é o que leva à pintura, e um pouco de estudo do volume, né, da forma no espaço, de modelagem, que é a escultura. A proposta que eu estou fazendo aqui é para ensinantes de arte, para professores de arte e para arte educadores. E a ideia é de realmente reforçar a base. Eu já tive uma experiência com a Fiesp de propor um ateliê, logo que retornei da França para o Brasil, de propor um ateliê de escultura, modelagem, com materiais compósitos e materiais do cotidiano facilmente encontráveis, como plástico, tela de arame e etc. E durante essa experiência, quando tiveram várias turmas diferentes, vários grupos de alunos, me chamou a atenção essa carência na base, a base que é o desenho. É um pouco como o estudante de engenharia que tem a dificuldade de fazer uma equação de primeiro grau. Por isso, a partir daí, eu procurei elaborar oficinas que visassem esse ABC, essa base, e que poderiam melhorar a qualidade dos arte educadores e a qualidade dos oficineiros, sempre tendo ainda em vista, num segundo plano, essa preocupação com as populações que mais precisam de superar essa carência. Afinal, o desenho, o espaço do desenho é o espaço do mundo simbólico, é o mesmo espaço da escritura. Eu proponho 3 módulos para essa oficina de desenho essencial, desenho fundamental. O primeiro módulo é o desenho de observação, que é a base de tudo. É uma forma analítica onde a gente começa a aprender a colher os dados, a olhar com mais atenção, a focar a atenção e a manter a atenção focada. É o que vai nos permitir de construir um repertório e de desenvolver a nossa capacidade de inteligir, de perceber, de entender o que nós estamos enxergando. O que, na realidade, é longe de ser uma evidência. Existe um longo desenvolvimento que é, inclusive, um desenvolvimento das sinapses cerebrais, que permitem essa compreensão de paulatinamente crescendo. Uma forma simples de perceber isso é quando a gente lembra que em muitos livros sobre pássaros, por exemplo, né, ao invés de encontrar fotografias, hoje você tem fotos de todos os pássaros que existem, você continua tendo desenhos, porque o desenho ele é mais inteligível. A gente pode falar a mesma coisa dos livros de anatomia e tantos outros. O que é importante aqui de entender é que é um ensino prático e que ele tem também todo esse lado que é transmissível, de fundamentos, que a gente pode comparar até mesmo a fundamentos de futebol. Se você quer que a bola vire, tome um efeito para dentro, você vai bater com a parte externa do pé. Se você bate de chapa, você tem um outro resultado. Então, esse módulo número 1, ele compreende as técnicas de desenho que vão desde como segurar a sua ferramenta de forma correta, pincel, lápis, carvão, o que seja, como se colocar, se posicionar corretamente diante do seu suporte para evitar paralaxe e, finalmente, quais as posturas corporais que são as mais adequadas para esse tipo de exercício. E tudo isso nós vamos desenvolver nesse módulo número 1. É interessante lembrar a professora norte-americana Beth Edwards, que escreveu um livrinho chamado Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, muito interessante, muito eficaz,
e que é baseado nessa percepção que o cérebro tem dois hemisférios e que o direito é especializado na imagem, ao contrário do esquerdo, que é especializado na imagem cognitiva, no discurso verbal, na linguagem. Ela explora muito bem essa diferença em contato com neurologistas, com psicólogos, e demonstra na prática a eficácia, né, desse tipo de concentração, que consiste basicamente em se deixar de lado o discurso verbal, o julgamento verbal, e deixar de lado o tempo, inclusive, você, de uma certa forma, parar o tempo e tentar realmente passear naquilo que os teus olhos estão te transmitindo. Então, o nosso módulo número 1 vai ser baseado em desenho de observação. Observação de plantas, de pessoas mesmo, de paisagens, de bichos, não é, de objetos. Aliás, vamos começar com objetos, que são coisas estáticas e que nós vamos ter tempo de olhar calmamente. Sempre usando um cavalete, né, um formato de papel grande. O que importa aqui não é o resultado, é o exercício. E carvão, desenhando de pé, né, aprendendo a postura correta, a distância correta do objeto. E nós vamos ver um pouquinho depois de noções de perspectiva e de anatomia, morfologia, sem aprofundar, é claro. Porque, afinal das contas, esses dois elementos eles são incontornáveis, né? Não é necessária a perspectiva matemática, como ela foi desenvolvida no Renascimento, mas é importante a gente perceber o ponto de fuga, a linha do horizonte. E quanto à anatomia, também não se trata de secar cadáver, como fez Michelangelo, né? Mas de ter uma certa noção de como é que nós somos construídos, como, aliás, os outros mamíferos também, esqueletos, músculos, tudo isso é aconselhável a gente ver durante esse módulo número 1. A gente poderia dizer que o desenho é essencialmente essa descodificação, essa compreensão pela inteligência do volume no espaço, as formas das coisas, e a recodificação disso tudo no plano do papel. A gente vai representar um mundo que é tridimensional num mundo que é bidimensional, esse do papel. E é um eterno ir e vir de um mundo para o outro. É importante a gente perceber como o olhar humano é infinitamente mais rico do que qualquer câmera possível. Primeiro, porque nós olhamos com dois olhos. O Ângelo Gaiarsa, um psicanalista, médico, haitiano, maluco beleza, ele repetia em que talvez tenha sido a visão o que mais tenha contribuído para o desenvolvimento do cérebro humano, que é um cérebro basicamente visual. E mais ainda do que o famoso polegar opositor, né? Trabalhando o desenho, nós vamos perceber essas relações. No final, o que nós vamos conseguir colocar em movimento é justamente o reforço dessa ligação da percepção física com a percepção mental, com o que se torna depois transformável, aí sim, em discurso verbal. A gente muitas vezes não consegue desenhar bem, simplesmente porque a gente não olha direito. Nesse primeiro módulo, nós vamos, sobretudo, desenhar, estudar as técnicas do desenho a partir do simples traço, até chegar à representação do claro e do escuro, dos valores, das sombras. E nós vamos coletar ao longo do tempo esses desenhos para percebermos a evolução
que vai acontecendo.